Potencial elétrico no campo de uma única carga pontiforme. Imaginemos o ponto A. E no ponto A, óbvio que eu tenho um potencial de A. Imaginemos que eu tenho o ponto B. E no ponto B, naturalmente, eu tenho um potencial de B. Imaginemos uma carga elétrica entre elas aqui. Essa carga ela pode ficar se deslocando de um ponto para o outro. O que eu quero falar é que se eu vou pegar essa carga aqui, que ela pode se movimentar entre o ponto A e o ponto B, eu vou colocá-la bem aqui. Vou escrever essa carga bem aqui, Q, chamar de carga fixa. Como o próprio nome já diz, ela não vai se mexer mais. Quando eu fizer a análise, eu tenho esse ponto aqui, que é a distância A. Quando eu fizer esse daqui, eu tenho a distância B. Ficou claro? E pelo fato de ter a distância B, eu vou ter o potencial de A e vou ter o potencial de B. Quem é o potencial de A? O potencial de A é o K0 multiplicado pela carga, essa carga aqui, dividido pela distância A. Essa distância A, obviamente, é a distância do ponto até a carga. Quem vai ser o potencial de B? O potencial de B, K0 multiplicado pela carga, dividido pela distância B, onde a distância B é a distância do ponto B até essa carga fixa. Então vamos calcular a DDP. Quem é DDP do ponto A para o ponto B? DDP do ponto A para o ponto B, se eu mover a partícula deste ponto até este ponto, aqui ela está se movimentando, vai ser o quê? Vai ser o potencial de A menos o potencial de B. Quem vai ser essa DDP, portanto? O potencial de A quem é? K0, multiplicado pela carga dividido pela distância de A, menos o potencial de B, que é K0, multiplicado pela carga, dividido pela distância de B. Senhores, o que nós vamos fazer nessas questões aqui é calcular quanto que valem os potenciais elétricos relativos à distância. Mas, como nossa preparação é voltada muito para o Enem, deixa eu falar um detalhe muito importante para vocês. O potencial elétrico, da mesma forma que a força elétrica, o campo elétrico, é K0 multiplicado pela carga dividido pela distância. Ou seja, se eu fizer um gráfico de potencial de um ponto qualquer em função da distância, eu percebo que esse potencial elétrico ele faz essa curva aqui. Olha. Quando a carga for maior do que zero, ou seja, o potencial elétrico ele é maior, ele é mais forte, à medida que a distância é menor. É inversamente proporcional, conforme a gente já havia estudado anteriormente. Lógico, positivo, né? O outro caso, quando tem um potencial, mesmo raciocínio, potencial elétrico, e aqui, desculpa, aqui é distância, tá? Distância. O potencial elétrico ele vai assim, olha. Com carga menor do que zero. Nos dois gráficos, esse aqui, por favor, não pire e não fiquem doidos, tá? Esse gráfico apenas indica que quando a carga for positiva, o potencial vai ser positivo, e quando a carga for negativa, o potencial vai ser negativo. Não muda nada. A grande questão, que é comum nos dois gráficos, é que quanto menor a distância, mais forte é o potencial elétrico. E quanto maior a distância, mais fraco ele fica. Então, quando você coloca uma carga elétrica com potencial zero, preste atenção agora. Quando você coloca uma carga com potencial zero, isso significa que o potencial de referência ele está onde? No infinito. Ele está infinitamente distante, tendendo a zero. Ficou claro? Isso é um conceito teórico bem simples mesmo que a gente vai relacionar. Bom, beleza. Tá, o que muda? Não muda nada. As fórmulas são as mesmas de trabalho e de potencial que nós vamos trabalhar. A diferença é que nós vamos ter que calcular esses potenciais separadamente para calcular a diferença de potencial, trabalho de uma carga elétrica. Vamos ver como é que funciona isso nos exercícios agora. P46 do livro Ramalho, ele fala o seguinte aqui. No campo de carga uniforme, de carga está aqui a questão, está bem aqui no canto, de carga igual a 3 microcoulombs, são dados dois pontos A e B, cujas distâncias da carga Q são respectivamente distância de A igual a 0,3 metros
distância de B igual a 0,9 metros. O meio é o vácuo. Determine a letra A, os potenciais elétricos de A e B, adote como ponto de referência infinito. Letra B, o trabalho da força elétrica que atua numa carga Q de 5 microcoulomb vai ser deslocado de A para B. E letra C, o trabalho da força elétrica que atua na mesma carga Q igual a 5 microcoulombs ao ser deslocado de A para B. É bem fácil. Letra A, o potencial de A. Potencial de A quem é? Potencial de A é igual a K0 multiplicado pela carga, dividido pela distância de A até a carga, que no caso o potencial de A vai ser igual a quanto? Quanto que é K0? K0 é 9 vezes 10 elevado a nona, multiplicado pela carga, que é 3 microcoulombs. 3 microcoulombs, não esqueça que significa 3 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs, dividido pela distância A, que é 0,3. Eu vou colocar, na verdade, 3 vezes 10 elevado a menos 1, para facilitar o meu cálculo, notação científica, tá bom? Potencial de A vai ser igual a quanto? Aqui cancela, vai ficar 9 vezes 10. Multiplicação de potência em mesma base, repete a base, soma os expoentes, vai ficar 3, dividido por 10 elevado a menos 1. Potencial de A é divisão de potências de mesma base, que tem 1, 9 dividido por 1 é 9, vezes 10. Divisão de potências de mesma base, repete a base, subtrai os expoentes. Vai ficar 3 menos menos 1, que é 4 volts. Vou fazer agora o mesmo raciocínio para achar o potencial de B. Quem vai ser o potencial de B? O potencial de B é K0, multiplicado pela carga, dividido pela distância de B. O potencial de B vai ser igual a quanto? Quanto que é K0? 9 vezes 10 elevado a nona, dividido pela distância de A até a carga elétrica, que no caso é 0,9, que é 9 vezes 10 elevado a menos 1. O potencial de B vai ser igual a, K0 multiplicado pela carga, que é 3 microcoulombs, 3 vezes 10 elevado a menos 6. E cancela, isso aqui vai ficar 3, aqui vai ficar 10 a nona com menos 6, vai ficar 3 dividido por menos 1, vai ficar 3 vezes 10 elevado a quarta. Isso aqui foi fácil. Letra B, isso aqui foi o que nós achamos. Potencial de A, bacana aqui. E agora, potencial de B. Já. Letra B. O que ele quer saber? O trabalho da força elétrica que atua numa carga de valor igual a 5 microcoulombs quando é deslocada de A para B. É a velha história que nós já falamos 1000 vezes. Nós temos linhas de força. Linhas de campo. Essas linhas de campo tem aqui o ponto A, tem aqui o ponto B. E eu pego uma partícula e vou deslocá-la até o ponto B. Beleza, tranquilo. Como é que a gente vai fazer esse cálculo aqui? Esse potencial, quando ele se move daqui para cá, o potencial, o trabalho de A para B, que a gente fala, é sempre carga multiplicada pelo potencial de A menos o potencial de B. É bem simples mesmo. Quanto que vale esse trabalho aqui? Não sei. Trabalho potencial de A para B, faz isso aqui. Quanto vale a carga elétrica? Carga elétrica é de 5 microcoulombs. 5 microcoulombs significa 5 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Aqui, 5 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Multiplicado pelo potencial de A, que eu já conheço. Quanto que é o potencial de A? Na verdade, é deslocada de A para B. Multiplicado pelo potencial de A para B. Isso aqui vale quanto mesmo? O potencial de A é 9 vezes 10 elevado a quarta. Deixa eu colocar aqui no canto. Tá? Menos 3 vezes 10 elevado a quarta. Esse trabalho do ponto A para o ponto B vai ser igual a quanto? 5 vezes 10 elevado a menos 6, multiplicado por 9 menos 3. 6 vezes 10 elevado a quarta. Trabalho do ponto A para o ponto B igual a 5 vezes 6, vai dar quanto? Vezes 10. Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base, subtrai os expoentes. Isso aqui vai dar trabalho do ponto A para o ponto B,
é igual a 3 vezes 10 elevado a menos 1 Joule. E finalmente, letra C, o que ele quer saber? Ele quer saber o trabalho da força elétrica da mesma carga ao ser deslocada, porque nessa letra B ele quer que desloque de A para B. Na letra C ele quer que desloque de B para A. Eu não preciso fazer cálculo de novo. Se de A para B deu 3 vezes 10 elevado a menos 1 Joule, porque de A para B significa o potencial de A menos o potencial de B, que nesse caso deu maior do que zero. Se ele quer que desloque de B para A, significa potencial de B menos o potencial de A, que eu já sei que vai dar menor do que zero. Portanto, o trabalho é o mesmo, lógico, o trabalho é o mesmo, a carga é a mesma, lógico. Mas só que o trabalho vai ser o quê? Menos 3 vezes 10 elevado a menos 1 Joule. Porque será o mesmo cálculo. A diferença é que o potencial aqui, ao invés de ser 6 vezes 10 elevado à quarta potência, vai ser menos 6 vezes 10 elevado à quarta potência. Então, é aplicação direta. Para verificar, isso aqui que eu expliquei foi com respeito a uma única carga elétrica. Nós temos a carga, conforme vocês estão vendo aqui no problema, nós temos uma única carga elétrica. O que nós vamos ver agora é quando eu tenho várias cargas elétricas. Vamos verificar isso.